Fala pessoal, professor Rafael aqui. Vamos iniciar o nosso estudo sobre ondulatória. Pega uma corda, finge que eu tenho uma corda, que é minha mão, e eu vou começar a movimentar essa corda, vou começar a oscilar essa corda, perturbar ela, subindo, depois voltando à posição inicial ou posição de repouso, descendo, depois voltando à mesma posição. Esse movimento que eu fiz completo, eu vou ficar fazendo ele repetitivamente, ou seja, periodicamente. Sempre subo na mesma posição, sempre desço na mesma posição e vou balançando a corda desse jeito. Então, nesse movimento de subida e de descida, os pontos da minha corda subiu, ora, depois o ponto da minha corda desceu. O que eu estou fazendo aqui é uma oscilação, uma perturbação do meu meio, da minha corda, no qual está levando, transportando essa informação de uma ponta da corda até o extremo da corda. E qual que é a informação? A informação é para subir e depois a informação é para descer. Subir e descer. Então, toda a corda vai subir, uma hora vai subir, depois vai descer. Uma hora vai subir, um ponto vai descer. Então, eu posso falar que eu estou transportando informação de um lugar a outro. Ou, fisicamente falando, eu estou transportando energia, porque eu gasto uma energia para fazer essa perturbação. Eu gasto aqui um pouquinho das calorias que eu tenho na minha mão para subir até lá em cima, descer até lá embaixo, nessa redundância mesmo. Isso tudo de energia gasta, eu estou transformando essa energia de movimento do meu braço, da minha mão, em movimento da minha corda e vou transportando essa energia de um ponto a outro. Então a gente fala que uma onda é uma perturbação do meio que transporta energia de um ponto a outro. Lembrando que é energia e não matéria, porque às vezes você pode querer colocar aqui tipo um papelzinho ou alguma coisa assim, querer tacar, fazer com que ele chegue até o outro lado, não vai conseguir. Quando a gente tem a onda que o surfista está surfando, literalmente lá no mar, no meio do mar, a onda simplesmente vai fazer a água subir e depois descer. Ele não vai ser transportado até a areia. O mar leva até a areia por causa da correnteza. Aí é outra história. Mas a onda simplesmente faz o surfista subir e depois descer e ficar parado no mesmo lugar. Por isso que ele precisa remar, por isso que ele precisa se esforçar para chegar até a areia ou então ir para o meio do mar. Porque a onda não tem o objetivo de transportá-lo. Às vezes, por questão de atrito, questão de vento, questão de correnteza, principalmente, ele é levado até a praia, coisa assim do tipo. Mas a onda do meio do mar simplesmente faz a água subir e depois descer. E ficar nesse ritmo constante assim. Quando o surfista está surfando a onda, pegando a onda, ele está mexendo ali com a questão da correnteza, é um pouquinho diferente a história. Pegando as ideias assim simples, as mais básicas de toda onda que eu for produzir, eu posso perturbar tanto a corda, posso perturbar o meio como o ar, posso perturbar campos eletromagnéticos, enfim, a gente vai estudar aqui um monte de exemplos de ondas. Todas vão se passar as mesmas características. Hoje a aula é uma aula introdutória. Então, quando eu faço essa oscilação completa aqui, fiz um movimento completo, eu demorei um tempo para fazer isso. Esse tempo eu vou chamar de período. Período, então, para mim, vai ser o tempo de uma oscilação completa. Se eu faço essa oscilação várias vezes por segundo, eu faço esse movimento um tantão de vezes por segundo, eu tenho, por exemplo, na verdade, fisicamente, o que eu chamo de frequência. Eu vou chamar de Fzinho, mas pode ter uma letra grega associada também. A frequência ela pode ser me dada por segundo, por exemplo, um monte de oscilações que eu fiz por segundo, um monte de perturbações, que aí a unidade é dada por hertz, que é a ideia de ser por segundo. Por exemplo, 20 hertz significa que eu fiz 20 oscilações em um segundo. Ou ela pode ser dada em RPM, que é as questões de rotações por minuto. Que eu, por exemplo, 120 RPM é porque eu fiz 120 oscilações em um minuto. Os dois podem converter um com o outro através de uma regra de 3. Então, período é o tempo para uma oscilação completa, frequência é a quantidade de oscilações que eu dou no certo tempo. Ambos estão muito parecidos, eu posso relacioná-los inversamente. Posso falar que frequência é o inverso do período, que eu chego na mesma relação. Período dado por T aqui. Outra coisa também que nós temos de características de toda onda é esse movimento completo de subir e de descer, ou essa perturbação, eu posso caracterizá-lo e dizer que ele tem um certo comprimento de onda. Então, o comprimento aqui, que está associado a esse movimento de subir e de descer, eu vou chamá-lo ele de comprimento de onda. Comprimento de onda. É algo dado em metros mesmo, porque é uma perturbação do espaço aqui, e eu uso muito a letra grega para isso, que é o lambda.
Então, o comprimento de onda é o tanto que você fez, te dá uma proporção do tamanho dessa oscilação que você fez. O ponto mais extremo lá de cima eu vou chamar de crista e o mais de baixo eu vou chamar de vale. Só para caracterizar esses extremos. O tanto de energia que eu gastei para subir até lá em cima, eu vou associar com a minha amplitude. Amplitude é o tamanho da altitude dessa onda, ou dessa oscilação. Então, a amplitude, para mim, eu posso associar o tanto de energia que eu gastei. Subir até lá em cima, então tem que gastar mais energia. Até lá embaixo, tem que gastar mais energia. Tudo em referência com a posição de repouso. Se eu tivesse uma corda totalmente esticada aqui, eu oscilo para cima, volto ao repouso, oscilo para baixo, volto ao repouso. E fica sempre assim. Essas são as nossas principais características que nós temos. Questão de período, frequência, comprimento de onda. Posso fazer essa relação. E eu vou pensar da seguinte forma. Essa onda está se propagando. Ela tem uma certa velocidade, então. Ela percorre uma distância ao longo do tempo. Vou considerar casos em que eu não vou perder energia por causa de atrito, por causa de som, por causa de desgaste, de calor. E essa onda vai se propagar de um ponto a outro de forma constante. Então, como ela vai ter velocidade constante, posso associar um D igual a VT, ou a velocidade de distância sobre o tempo. Utilizando aqui as falas e as linguagens das ondas, podemos relacionar, então, a fórmula de velocidade de uma onda, dado por lambda, vezes a frequência. Então, essas são as duas principais fórmulas e relações que nós temos aqui nas ondas, que servem para qualquer tipo de onda das próximas ondas que veremos nas próximas aulas. Toda onda vai ter essas características, todas essas grandezas físicas. E a gente vai estudar cada tipo de onda. Até a próxima, galera!